tema e o tema do Dr. Mário Delgado, do professor Mário Delgado, são temas análogos, que tratam, na realidade, da dualidade que o sistema comporta entre autonomia privada e intervenção do Estado sobre essa autonomia privada. O direito civil, há muito tempo, sofre um drama, até onde eu posso e até onde o direito civil diz, aqui você não pode. Em suma, o debate que o direito civil sofre desde o século XIX, a partir da Revolução Francesa, baseado nos 3 princípios, liberdade, igualdade e fraternidade é, se somos iguais, somos livres. E se somos iguais e somos livres, o que nós combinamos vale, salvo quando a lei disser que não vale. O campo do direito civil é o campo da autonomia privada. A palestra do professor Mário Delgado tratou da principal restrição à autonomia privada, que é a liberdade de testar, que fica restrita pela existência de herdeiros necessários. Só vou fazer uma nota rápida, e eu não vou provocá-lo, Mário, mas, como você disse, o professor Simão e o STF, só para dizer, eu fui citado nessa decisão do STF, exatamente pelo voto minoritário do ministro Toffoli, que discordou da equiparação entre cônjuges e companheiros, para dizer, se nós equipararmos, corremos o risco de fazer o que diz o professor Simão, que é matar a união estável. Então, eu fui citado com opinião contrária à majoritária, e não com opinião que acompanhou o voto líder, que é o do ministro Barroso. O que eu digo não é que eu entendo que o companheiro deveria ser herdeiro necessário. Aliás, no nosso último debate da Comissão de Sucessões, para pensar numa reforma das sucessões, eu voto contra a legítima, Simão. Eu entendo que a legítima só deveria existir para herdeiros incapazes menores, só, porque não faz sentido na sociedade pós-moderna, como bem defendeu o professor Mário Delgado, seguirmos uma ideia do século XIX, ou melhor, do século XIII, porque a legítima está nas famílias germânicas da Idade Média. Os romanos não conheceram a legítima. Agora, o problema é que habemus legem, certo? E a lei diz que garante a legítima. E o problema é que o STF, no leading case, no voto condutor, que não é o que eu mais gostaria que tivesse prevalecido, diz, ministro Barroso, abre aspas, todos os efeitos da família constituída pelo casamento se aplicam à união estável em matéria sucessória, salvo na formação, salvo na comprovação e salvo na extinção. Ou seja, eu não defendo que o companheiro é necessário, eu defendo que o STF defende que o companheiro é necessário. Eu não estou dando a minha opinião jurídica, eu estou lendo o julgado, e estou lendo o julgado como um todo. Queria eu que tivesse prevalecido o voto do ministro Fachin, que era claro em afastar essa qualidade, porque eu sou o primeiro a bradar contra o herdeiro necessário, em todos os sentidos. Mas, infelizmente, eu pergunto aos senhores, alguém aqui não assistiu ontem, pelo menos um pedaço do julgamento do Supremo a respeito da prisão em segunda instância? Todos acompanhamos, provavelmente, até o final. E por 6 votos a 5 se decidiu denegar o habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, certo? Eu posso perguntar aqui a todos, quem acha que deveria ter sido a tese contrária a prevalecer? Podemos levantar a mão. Eu acho que essa tese, outra tese, mas prevaleceu uma decisão claríssima. Para este caso concreto, é possível a prisão com condenação em segunda instância. Se eu gosto ou não, eu até posso debater com vocês. É o caso Supremo. Eu não gosto da equiparação sucessória que o Supremo fez com relação a cônjuges e companheiros. Mas eu não consigo interpretá-la, senão para dizer que o companheiro virou o herdeiro necessário por leitura do Supremo Tribunal Federal. Os argumentos que o professor Mário traz são todos corretíssimos. Não deveria sê-lo, mas o Supremo não deixou brecha. Ou seja, na matéria que o professor Mário Delgado nos traz, a interferência do Estado prevaleceu sobre a autonomia privada numa leitura do Supremo Tribunal Federal, que não era minha e que não gostaria que tivesse prevalecido. Só para deixar claro que eu não entendo que o companheiro é necessário. Eu entendo que não é e não deveria sê-lo, mas a leitura do voto do Supremo me obriga a dizer, o voto do Barroso, que foi o que liderou a orientação do Supremo, me obriga a dizer que é herdeiro necessário. Se prevalecer o nosso projeto das sucessões que nós estamos acarinhando com tanto entusiasmo, nós vamos resolver o problema, porque lá tem uma solução jurídica para isso. O meu tema prossegue, autonomia privada versus intervenção do Estado sobre as famílias. O direito civil é o campo da autonomia privada, é o campo daquele velho princípio romano, ou dos glosadores, pacta sunt servanda. O acordo, os acordos, porque está no plural, devem ser cumpridos. É verdade que o direito de família, e seu sucedâneo, e seu complemento, que são as sucessões, é o campo em que a autonomia privada é retirada, em grande medida, por força de normas de ordem pública. Mas, ainda assim, vivemos um campo de autonomia privada. E o tema que eu trabalho nessa tarde de hoje com vocês
é a autonomia privada por excelência, que é a autonomia patrimonial dos cônjuges. Aqui é o maior resquício de autonomia privada, é o maior campo de incidência da autonomia privada no direito de família, que se desdobra nos contratos de união estável, artigo 1725, e nos pactos antinupciais, nos artigos correspondentes à matéria do Código Civil. A pergunta é, nós temos uma tese pela qual a interferência do Estado deve prevalecer sobre a vontade do cidadão, ou que a vontade do cidadão deve ser preservada dentro de limites jurídicos possíveis e considerados. Eu me filio à corrente, e por isso eu começo dando a minha linha de reflexão, que a vontade do cidadão, vírgula, em matéria patrimonial, não estou tratando de filhos, de incapazes, de guarda, estou tratando de patrimônio entre pessoas maiores e capazes, a vontade deve ter maior prevalência do que a interferência estatal. É verdade que, se a legítima é a grande restrição à autonomia privada, à liberdade de testar, o regime de separação obrigatória é a grande restrição à autonomia privada da liberdade de pactuar um regime diferente, que não o da comunhão parcial, que é o regime legal ou supletório. Quando vem a separação obrigatória, eu perco qualquer direito de pactuar qualquer regime, essa é a leitura que se faz, por conta de uma imposição. A separação obrigatória é um regime bastante curioso. A primeira nota que eu quero fazer sobre ela é que ela não está aí desde que o mundo é mundo. Eu agora estou acabando um compilado de artigos meus próprios, de família e sucessões, vou lançar em breve uma pequena obra, e eu fui buscar a origem histórica desse regime de separação obrigatória. Por que algumas pessoas perdem a liberdade de escolha do regime? As ordenações filipinas traziam realmente a perda da escolha do regime, numa ou duas hipóteses, mas uma é mais famosa, para mulher com mais de 50 anos que se casava sem filhos. Porque, só para entender por que as ordenações faziam isso. Porque a mulher e o marido que se casavam normalmente tinham um regime legal da carta de a metade, que é a velha e boa comunhão universal. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Aliás, o regime no Brasil é de comunhão universal desde 1500, com as ordenações manuelinas. Agora, essa mulher com mais de 50 anos que se casava sem filhos, ela não se casaria por comunhão universal por uma razão simples. As ordenações queriam preservar o patrimônio na família do marido, afinal ela não tinha filhos, afinal ela não teria mais filhos por ter 50 anos, não faria sentido ela receber mais bens, porque não transmitiria aos filhos do casal, já que ela já tinha mais de 50 anos e não teria filhos. A ideia era preservar o patrimônio do marido com o marido. Por isso que a restrição não era para o cônjuge com mais de 50 anos, era para a mulher que se casasse com mais de 50 anos. Essa é uma restrição que está nas ordenações filipinas, em nota, aliás, também não é fácil achar isso, as ordenações filipinas têm aquelas notas de rodapé de Cândido Mendes, que foi o grande intérprete das ordenações, nota 3 ao título 46 do livro 4º. Quando isso começou a ser discutido, já como direito brasileiro, nós tivemos a primeira menção específica no decreto 181 de 1890. Esse decreto foi aquele que separou a igreja do Estado, ou seja, tirou o casamento do poder eclesiástico e disse que o casamento é civil, o casamento não passa por uma bênção, o casamento é celebrado por uma autoridade civil, e esse decreto, então, no seu artigo 58, portanto, em 1890, a regra não é nova no Brasil, 1890, vai dizer basicamente que se a mulher tiver menos de 14 ou mais de 50, separação obrigatória, regime imposto por lei. Já vou dizer qual era. Não era separação. E se o homem tiver menos de 16 ou mais de 60, o regime é imposto por lei. O regime eleito era o dotal, um regime totalmente demodé, em que a mulher não trabalhava, então ela contribuía levando bens para o casamento, para ajudar na renda familiar. Mas, repito, o decreto retirava a liberdade de escolha do regime para os menores, mulheres menores de 14 e maiores de 50, e homens menores de 16 e maiores de 60. Essa é a primeira nota no direito brasileiro de uma clara imposição de um regime, que era o dotal. O Código Bevilacqua copiou a ideia da idade, 50 para mulheres e 60 para homens, no famoso parágrafo único do artigo 258, mas daí já impondo separação obrigatória de bens. Porque o regime dotal, o próprio Bevilacqua percebeu, na virada do século XIX para o XX, que era um regime que já pronunciava-se morto. O dote nunca foi uma categoria amplamente utilizada no Brasil. Em Portugal foi muito utilizada, mesmo porque teve 500 anos a mais do que a gente de história para poder aplicar a categoria. Então, Bevilacqua foi e copiou as idades, 50 e 60, para separação obrigatória. E para os menores que se casavam
sem autorização dos pais, porque o juiz autorizava o casamento, ou porque eram menores impúberes a gravidez, também aí o regime era de separação obrigatória. Portanto, a construção disso não é desde que o mundo é mundo, é razoavelmente recente, 1890, 2018, para a história é muito pouco tempo. Essa ideia, portanto, vem com uma pergunta. Por que esse decreto, em 1890, e o Código 16 e o Código 2002, optaram para essas duas hipóteses, maiores a partir de uma idade e menores abaixo de uma idade, e impor um regime de bens, em retirar destas pessoas a autonomia privada? Por que eu, com 40 e ela com 30, não temos a restrição, mas se eu tiver menos de certa idade ou mais de certa idade, eu tenho a restrição imposta? A ideia, desde os tempos muito antigos, é que as pessoas muito jovens e as pessoas mais velhas, e aí, não se esqueçam que 50 anos para 1890 era muito velho, a idade média do brasileiro rondou os 40 anos por muitas décadas do século XX, portanto, chegar aos 60, chegar aos 70, era algo quase que impensável. Aliás, chegava-se nas famílias mais ricas, que tinham melhor alimentação, melhor acesso médico, até podiam ir para a Europa se tratar. A população, em geral, não passava dos 40 anos. Portanto, uma mulher de 50 e um homem de 60 eram idosos mesmo, numa concepção do século XIX. Assim como um jovem de 14 ou um jovem de 16 anos era também considerado jovem, e curiosamente não mudou muito até hoje, no século XIX. Essas pessoas não tinham, talvez, vírgula, segundo uma leitura da época, discernimento para decisões patrimoniais em matéria de casamento. Os jovens, por inexperiência, não sabem, nunca viveram nada, é melhor protegê-los. E os velhos, à luz do pensamento da época, 50, 60 anos, velhos, porque já viveram muito e talvez sejam vítimas fáceis do chamado golpe do baú. Silvio Rodrigues afirma com todas as letras: precisamos proteger a mulher com mais de 50 e o homem com mais de 60, porque um casamento nessa idade se dará certamente mais pelos dotes patrimoniais do que pelos dotes pessoais da pessoa idosa. Como se todo homem aos 70 anos, aos 80 anos, sofresse um processo de engoiabamento ou idiotização, como toda mulher aos 60 anos, aos 70 anos, sofresse um processo de idiotização e que fosse vítima do golpe do baú. Aliás, como se o golpe do baú fosse privativo a idosos. Só idosos sofrem o golpe do baú. Mas o código tem essa leitura um pouco erótica, pornográfica, de imaginar o velhão com a menininha, e a menininha rezando para que ele morra logo, para que ela tenha as vantagens. Então, não, vamos impor um regime, porque esse senhor, essa senhora, são verdadeiros energúmenos que serão vítimas de golpe do baú. Ou seja, é menosprezar a capacidade alheia. E o que é curioso disso é que vocês sabem que o Código Civil, quando veio a lume de 2002, ele equiparou homens e mulheres, porque não podia fazer distinções constitucionais, e a separação obrigatória foi imposta aos 60 anos, 60, para homens e mulheres. E veio a Lei 12.344 de 2010, que aumentou para 70 anos. E é curioso que esse aumento de 60 para 70, ele é absolutamente incompreensível. Porque dizem os deputados, não, como a população agora vive mais, a separação obrigatória tem que ser ampliada de faixa, porque as pessoas não morrem tão cedo. Quer dizer o seguinte, o legislador, em 2010, entendeu que nós nos tornávamos goiabas, imbecis aos 60, mas agora nós somos imbecis aos 70. Nós temos 10 anos a mais de sanidade e, portanto, até aí a gente escolhe o regime livremente. Agora, é curioso, né? Porque o próprio legislador alterou a idade de aposentadoria compulsória, primeiro para os ministros do Supremo e depois para todo o funcionalismo público, para 75. Então, ontem, um dos votos condutores, não prevalecente, mas muito bem fundamentado, foi o único que assisti, que eu dei aula até 10h30 da noite, cheguei em casa e assisti, do ministro Celso de Mello, que é um dos ministros que eu mais gosto do Supremo, não concordo com a tese dele, mas é uma tese altamente bem fundamentada. Ele tem 73. Aliás, curiosamente, Zé, ele citou o professor Magalhães ontem no voto, foi colega dele de faculdade. E eu liguei para o Magalhães, professor, está falando que o professor foi colega dele? Fui mesmo, Simão. 73 anos. Será que o voto do Celso de Mello ontem indica que ele é um goiaba, se ele fosse casar hoje, e não poderia escolher o regime porque seria vítima de golpe do baú? Aliás, ali já tem alguns com mais 70, agora com essa mudança constitucional que sofreu. Então, quer dizer, o sujeito de 74 anos e meio pode decidir se o Lula vai ou não preso, pode decidir se o impeachment da Dilma valeu ou não valeu, mas não pode escolher o regime de bens. Quer dizer, é um absurdo em si a separação obrigatória. O regime de separação obrigatória, para idosos, hoje, no Brasil, é um regime que precisa ser revisto com urgência.
O idoso não é mais aquele idoso do século XIX. Aliás, alguém aos 70 anos pode estar muito melhor que eu mesmo, e muitas vezes está. Logo, eu entendo que esse regime, e já houve decisões no passado remoto, uma do Rio Grande do Sul, da desembargadora Berenice Dias, e uma de São Paulo, do então desembargador César Peluso, que depois foi ministro do STF, pela inconstitucionalidade do dispositivo com relação aos idosos. Mas não se esqueçam que naquela época não havia o controle concentrado, não precisava haver a reunião do pleno, portanto, são dois julgados que não formaram jurisprudência. Mas já há quem pense que o dispositivo é inconstitucional. Mas partindo da premissa que o dispositivo é constitucional, e é daqui que eu parto, se for inconstitucional não se discutiria mais nada, eu tenho duas questões para tratar com relação aos maiores de 70 anos, que é o tema que me interessa nesse momento. Primeira, quantos casos de casamento não se verificam em que os maiores de 70 se casam aos 70 ou mais, depois de terem tido longos relacionamentos de uniões estáveis, às vezes uniões estáveis longevas, de 30, 40, 50 anos. Quantas vezes eu já não recebi no escritório consulta e está lá o casal, já idoso, hoje com mais 70, mas no passado com mais 60, em que ela dizia, doutor Simão, eu não quero morrer sem estar casada com ele. Ele é o homem da minha vida. Mas a senhora não tem união estável? Ah, mas não é a mesma coisa. Meu estado civil é solteira, eu quero morrer casada. Então, eu vou me casar aos 70, 71, 72, depois de 40 anos de união estável, separação obrigatória. Então, a doutrina aqui resolveu o assunto, até por enunciado do CJF. Se o casamento é precedido por união estável longeva, os nubentes podem pedir judicialmente o afastamento da imposição de separação obrigatória. Porque se a separação obrigatória é para impedir o golpe do baú, eu não estou dando golpe do baú em quem eu convivo há mais de 30 ou 40 anos. Logo, para as uniões estáveis iniciadas antes dos 70, e que depois as pessoas querem se casar depois dos 70, a orientação firme da doutrina, e tem muita decisão judicial, é que o regime é livre, é de livre escolha. E esse casal normalmente quer a comunhão universal, que já tem uma comunhão plena de vidas por mais de 30, 40 anos. Então é possível se pedir judicialmente, judicialmente, o registro civil não pode afastar. Pode? Ou seja, para na área administrativa, mas tem que pedir autorização na correção, no corregedor. Não pode ser feito por um ato voluntário do registrador. A liberação. E daí, vocês já resolveram um problema. Quem já tem uma união estável e quer casar, pode pedir a liberação do regime. E daí pode casar por comunhão universal, parcial ou qualquer outro que bem entender. Esse primeiro problema é de mais fácil solução hoje em dia. O segundo problema, são três que eu vou abordar. É quem se casa por separação obrigatória, e daí descobre que poderia não ter se casado, porque, afinal, eu já tinha uma união estável longa, mas eu não sabia que eu podia, o registro civil disse, é separação obrigatória, eu acreditei e me casei. Pô, mas eu já tenho uma união estável longa. Então, daí eu vou ter que entrar com o pedido, aí certamente só judicial, de mudança de regime. Fundamentado no quê? Na existência da união estável, que afasta a teleologia, a finalidade da proteção. Não tem proteção para quem já está junto há 20, 30 ou 40 anos. Mas aí é judicial. É um pedido de afastamento, de mudança de regime, alegando que o casamento foi precedido por união estável. Então aí nós já também, vamos dizer, amenizamos a regra para quem tinha união estável pretérita. Ou casou sem saber, que podia ter escolhido outro regime, ou pediu antes para ter outro regime. Problema prático. O sujeito e a mulher, hoje podem ser dois homens e duas mulheres, o casamento homoafetivo, tudo tranquilo, se conhecem já com idade provecta, já com mais de 70 anos, e resolvem se casar depois dos 70 anos. Tiveram união estável prévia? Não. Tiveram vínculo familiar prévio? Não. Vão ao registro civil? Bom, esse aqui, separação obrigatória, porque a lei os protege de si próprios. Parênteses, eu vou terminar como eu comecei, com essa história. Parênteses. O regime de separação obrigatória no Brasil, ele é um regime de pseudo-separação. Por que pseudo-separação? O regime de separação tem separação no nome, mas não tem separação nos efeitos. Digressão histórica de 2 minutos, vocês vão entender o que eu quero dizer. Na década de 1960, 3 de abril de 1964, o Supremo Tribunal Federal, não tinha STJ até 88, que era o único tribunal superior que julgava a lei constitucional e infraconstitucional, decidiu editar uma súmula, que é a chamada súmula 377. A súmula 377 do STF
Ela diz, em outras palavras, que os bens adquiridos na constância do casamento, para aqueles casados por separação obrigatória, que a súmula chama de separação legal, que é sinônimo, porque se é legal, ela é imposta, se é obrigatória, é porque ela é imposta. Os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam. A súmula 377 vai dizer que os bens que eu adquiri durante o casamento, apesar de o regime ser chamado de separação, se forem adquiridos, claro, onerosamente, comprados, porque ganho ou herdado, não entra a súmula. Esses bens são dos dois. A súmula 377, ela cria, num regime de separação obrigatória, uma pseudo-separação, porque, no fundo, é uma comunhão parcial disfarçada. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque também não cabe, isso é um outro tema, que seria só trabalhar a súmula. Se a súmula 377 exige ou não exige prova de esforço comum. Eu não vou entrar nos detalhes da súmula, porque a doutora já falou que faltam 10 minutos. Eu só vou dizer o seguinte, a leitura do STJ de 88 para 2018 tem 30 anos de existência, tá? O STJ não conseguiu, até agora, definir o que ele entende por essa súmula. Se eu preciso provar que eu contribuí, se eu não preciso provar que eu contribuí. O que o STJ tem dito? E tem um julgamento do ministro Benetti, do Paraná, que é um julgamento emblemático, aliás, cumprimento a doutora Fernanda, lá nosso querido Paraná. Está faltando convite, mas eu sei que isso foi um veto de um amigo nosso, que eu espero que a senhora levante em breve. Tá certo? Não sei se o amigo está aqui ou não está aqui, mas, de qualquer maneira, eu espero que levante em breve. Mas um voto do Paraná em que o ministro Benetti disse assim, separação obrigatória com a aplicação da súmula 377 é igual à comunhão parcial para todos os efeitos em vida. Não estou dizendo os efeitos sucessórios, seria tema também de outra palestra. Ou seja, basicamente o seguinte, eu me caso, vamos pegar os menores, tá? Com 16, a minha esposa tem 16, os nossos pais não quiseram que nos casássemos, fomos ao juiz, o juiz autorizou o casamento. Separação obrigatória, porque o juiz é que autorizou aquele casamento, só que os pais não deram a concordância. Moramos juntos, casados, convivemos, trabalhamos a vida inteira, só que eu comprei 10 imóveis durante o casamento e minha esposa sustentou a casa. Era um combinado nosso. Eu não gasto nada em casa e guardo para comprar os bens da família e você sustenta a família e os filhos. Um combinado dos dois que trabalhavam. Chega ao final da vida, eu tenho todo o patrimônio, ela não tem nada. Separação obrigatória, efeito de comunhão parcial. Existe meação dela sobre todos os bens que são meus, por força da súmula 377. Resultado prático. Se a súmula 377 gera comunhão dos aquestos, dos bens onerosamente adquiridos na constância do casamento, essa premissa é verídica. Se o STJ diz que essa súmula tem plena aplicação hoje, e essa premissa também é inconteste, a súmula continua plenamente aplicável. Eu tenho problema para resolver em 2 minutos, que é o que me falta para acabar a palestra. O cliente chega e diz assim, caso concreto, ele, aliás, falar dele em Santa Catarina é bem interessante, porque foi aqui que ocorreu a desdobramento da história. Doutor Simão, eu conheci outra mulher, ele já tinha nessa época aí uns 68 anos, me apaixonei por outra mulher, aliás, ele conheceu a mulher numa circunstância muito ímpar, que ele foi visitar um amigo no Hospital das Clínicas, encontrou com a mulher na fila do elevador e se apaixonou. E chegou em casa depois da visita, a mulher falou, nossa, querido, você demorou para a visita. Eu vou ser honesto, eu não consigo mentir. Eu conheci hoje no elevador a Ivone, eu me apaixonei pela Ivone, assim, chegou em casa para o jantar, a sopa na mesa, e eu vou te largar porque eu sou apaixonado pela Ivone. E a mulher falou, bom, tudo bem, você vai me largar, pode ir embora. E ele saiu de casa e se divorciou da primeira mulher, que era a mulher com quem ele era casado por 40 e tantos anos, mãe dos filhos, avó dos netos, e em uma paixão repentina pela Ivone, mudou para Santa Catarina, resolveu o sonho de todo paulista, que é ter uma pousada. É um sonho bem de paulista esse, na praia. Escolheram aqui Navegantes. Eu não preciso dizer para vocês que aquela história acabou muito mal, porque aquela senhora, que era bem mais nova do que ele, convenceu a passar todo o patrimônio para ela, e daí ele passou, porque ele estava apaixonado, e daí ele começou a apanhar fisicamente dela e do filho, e daí ela entrou com uma ação de alimentos, e a juíza de Navegantes deu um salário mínimo, e daí eu vim aqui fazer audiência e disse para a juíza que não fazia sentido, porque ele passou todo o patrimônio para ela, foi ao cartório, o registro de imóveis, peguei todas as matrículas e que ele doou tudo para ela, falei que ela batia nele, ela dizia que ele a estuprava, um homem de 80 anos com uma moça de 50, 40, ele estuprando, era um pouco difícil, mas a juíza não acreditou, e, enfim, acabou o assunto. E ele volta para São Paulo, depois de uns 5, 6 anos aqui em Santa Catarina, e fala, e o que eu faço agora? O que você faz agora? Não faz nada. Mas eu estou sozinho, quem vai cuidar de mim? Falei, ninguém. A primeira, você trocou pela segunda. A segunda bateu, investiu mal.
Você comprou ações das empresas do Ike Batista. Acabou, naufragou. Você perdeu, filho. Mas tem um problema. Tem um problema. Qual? Eu sou funcionário público aposentado. E eu ganho por mês, vamos dizer naquela época, 20 mil reais. E pelo acordo de divórcio, a minha esposa já recebe uma pensão desses 20 mil reais. Se eu morrer, olha a pergunta dele agora, tem risco da outra querer alguma coisa como companheira? Os senhores sabem que se houver a morte e houver dependência econômica da companheira, ela e a ex-mulher partilhariam meio a meio a pensão previdenciária. Meio a meio. Se ela provasse dependência econômica. Então, o que eu disse? Quer saber? Para não ter confusão, casa de novo com a sua ex-mulher. O que ele ficou todo contente. Vou casar. E eu chamei a ex-mulher, que era muito minha amiga, falei, dona Ana, casa de novo com ele. Ela, eu? Casar com ele? Eu não. Ele me trocou pela outra. Mas deixa eu explicar para a senhora. Se a senhora casar, não vai ter briga na hora da morte. A pensão é só sua. Porque a dependência econômica fica só sua. Não se esqueçam que pulando um pedacinho da história, eu fiz um acordo na ação de alimentos e navegantes, dei um X em dinheiro, meu cliente deu, e anotou que naquele momento cessava qualquer dependência econômica. Anotou na sentença. Que era um pagamento que cessava, naquele ato, qualquer dependência econômica entre eles. Portanto, eu matei o problema de navegantes e falei, casa com a sua mulher. Só que quando houve a ideia de casar, quantos anos já tinham os garotos? 71, 75 outro. Separação obrigatória. Daí ela me perguntou, só uma pergunta, porque no acordo de divórcio, ela tinha ficado só com um único bem, que era o apartamento do casal, e ele ficou com todo o resto. É só uma pergunta. Nesse regime que eu vou casar, que o senhor está mandando eu casar de novo, eu caso, já entendi que eu caso. Se ele comprar alguma coisa, ou se eu comprar alguma coisa, tem risco desse alguma coisa ser dos dois? Ou esse regime impõe que o que é meu, o que é dele é dele? Daí eu lembrei da velha súmula 377 do STF. E disse, tem risco. E como é que eu fujo desse risco? Eu falei, vamos fazer um pacto antinupcial, adotando a separação convencional de bens. Daí vem a pergunta, é possível, num regime de separação obrigatório, um pacto de separação convencional de bens? É por uma razão muito simples. Finalidade da norma, separação. Súmula 377, comunhão dos aquestos. Se eu vou, atenção ao termo, radicalizar a separação, isso não é contra a legem. Isso não ataca o âmago da norma jurídica, que é evitar a comunhão. Isso, aliás, homenageia a norma jurídica, que é evitar a comunhão. Eu não tenho afronta à norma cogente, eu tenho atenção à norma cogente. E eu achei cartório em São Paulo que queria fazer o pacto antinupcial? Não, porque os cartórios diziam, se a separação é obrigatória, não pode ter pacto. E daí eu achei, depois de muito procurar, um único cartório que aceitou fazer o pacto. E eu escrevi naquela época algumas linhas, e que anos e anos depois, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo seu corregedor, nosso querido amigo, Dr. Jones Figueiredo Alves, o tribunal que tem emanado normas mais interessantes em termos de família, tem que dizer isso, mais vanguardistas, mais cheias de conteúdo ético e jurídico, 2 minutos, disse no provimento 8 de 2016, citando o nosso amigo Mário Delgado, inclusive, que a teleologia da norma permitia que os cartórios celebrassem pactos antinupciais de separação total nos casos de separação obrigatória. Aliás, Pernambuco foi tão longe que disse que ao cartório, o registro civil, deve cientificar os nubentes da possibilidade do pacto, porque muita gente casa com separação obrigatória, acreditando que ela é separação quando ela não é. Então tem um dever de informar. Vocês querem separação de verdade? Tem que fazer o pacto antinupcial. Não só Pernambuco admitiu, como deu o dever de aconselhar. São Paulo, recentemente, em decisão da nossa corregedoria, no recurso administrativo, que tem um número longo, mas eu tenho esse artigozinho publicado sobre isso, chama separação obrigatória com pacto antinupcial, sim, é possível. São Paulo deu a mesma orientação. É possível, ao tabelionato de notas, se lavrar pacto antinupcial para a separação obrigatória ser ampliada, ou seja, mais separação, não menos separação. Excluir mais bens e não incluir bens. A questão toda que resta, e nesse 1 minuto eu terei o grande prazer em responder, é a seguinte, mas Simão, pera um pouquinho só. O regime é de separação obrigatória. Você fez pacto antinupcial para separação convencional. Fez. Recife, Pernambuco admite. São Paulo admite também. Então, na hora da morte, qual é o regime de bens que esse casal segue? O da separação obrigatória ou do pacto antinupcial? Porque sabemos nós que separação obrigatória gera não concorrência com descendentes, e separação convencional gera concorrência com os descendentes.
A pergunta é facilmente respondível. O casal se casa por separação obrigatória com pacto antinupcial, e não por separação convencional. Eu vou repetir. Eles não se casam por separação convencional. Eles se casam por separação obrigatória com pacto antinupcial. Quais são as regras sucessórias? Da separação obrigatória. Isso não frauda a matéria sucessória. Se o casamento acabar em vida, o pacto impede qualquer comunhão. Resolveu o assunto. Se o casamento acabar em morte, eu sigo as regras da separação obrigatória do artigo 1629, inciso 1º, e os descendentes herdam tudo, e o cônjuge é excluído da sucessão, não tecnicamente excluído, mas não tem quinhão garantido. Portanto, esta regra não frauda nem as regras cogentes, essa ideia, não frauda nem as regras cogentes de pacto antinupcial, porque eu estou atendendo ao espírito da lei, e nem frauda regras sucessórias. Tudo se encaixa de maneira perfeita. E por que eu escolhi esse tema aqui? Porque um tabelião de vocês, aqui de Florianópolis, mandou uma mensagem pelas redes sociais, me perguntando se podia publicar esse meu artigo para dar divulgação aqui no Estado, e ele me deu essa informação há pouco tempo, dizendo que ainda no Estado de vocês não havia essa orientação. E eu acho que isso contribui, e eu sugeri à doutora Grace hoje cedo e à doutora Luciana, como presidente do IBREFAM, que promovam uma atitude conjunta para levar ao Tribunal de Justiça a proposta de Pernambuco, para que o Brasil inteiro tenha essa clareza da possibilidade do pacto. Eu acho que isso é útil aos nossos clientes e é útil à sociedade e, no mínimo, torna o direito de família melhor. Obrigado pela atenção e obrigado pelo convite.